Boa noite a todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E coube a nós fazer algumas reflexões a respeito dos itens esquecimento do passado e a resignação. Com relação ao esquecimento do passado, nós temos alguns pontos a destacar para podermos concluir a nossa reflexão. Em primeiro lugar, se estamos procurando refletir sobre o esquecimento do passado, é porque aceitamos a reencarnação. Porque se nós não aceitássemos a reencarnação, se a nossa vida fosse única, não teríamos passado para recordar. Então, estamos tocando num dos pontos básicos da doutrina, que é a reencarnação, e ela é realmente o motivo, né, que nos leva a refletir sobre o esquecimento do passado. Outro aspecto importante é a misericórdia de Deus. Dentre os seus divinos atributos, eu creio que a misericórdia seja um dos mais importantes e que mais diretamente nos toca, nos dá boas graças, porque a misericórdia está além da justiça. A justiça nos diz que se cometemos um erro, temos uma pena, nós temos que pagar essa pena. A lei da justiça nos diz que temos que pagar. Existe inclusive uma lei divina, que é a lei da causa e efeito, a que todos nós estamos sujeitos e que justamente nos traz essa ordem, né? Erramos, temos que pagar pelo erro que fizemos. A misericórdia de Deus, que vai além da justiça, o que ela faz conosco? Ela nos dá outras oportunidades, ela reduz a nossa pena. Kardec até cita aqui no capítulo, comparando com uma dívida monetária, que a dívida seria reduzida de 100 vezes. Então Deus reduz as nossas penas, ou elimina as nossas penas, dependendo do nosso comportamento, da nossa evolução. Mas, de qualquer maneira, nós temos que voltar, reencarnar, para podermos aprender os erros que cometemos e evitar que os cometamos novamente. Então, o esquecimento do passado é uma das grandes misericórdias que o Pai nos dá. Por quê? Pensamos no seguinte: a doutrina está à nossa disposição há menos de 200 anos. E no próprio livro do Evangelho, Kardec nos coloca um item que é o duelo. Ou seja, há menos de 200 anos atrás, as pessoas se matavam por contrato. Era a violência contratada para que se pudesse lavar a honra, né? Ou seja, eu estaria matando o meu amigo ou sendo morto pelo meu conhecido para honrar uma desavença qualquer. Se formos mais para trás no tempo, mais barbaridades e piores, mais terríveis barbaridades cometemos. E como a lei de causa e efeito trabalha com todos nós temos que corrigir, acertar essas nossas dívidas, por mais que haja misericórdia de Deus, mas nós temos que acertar essas dívidas. Então, se não tivéssemos o esquecimento do passado, estaríamos sujeitos a encontrar uma pessoa na rua que nos fez um grande mal, ou que nós fizemos um grande mal,
e se nós lembrássemos e ele também iria lembrar, nós já estaríamos criando um novo atrito, uma nova situação, ou de um grande mal-estar, ou de uma violência, ou de um constrangimento. Então a misericórdia de Deus exatamente nos faz esquecer todo esse passado que a gente teve momentaneamente enquanto encarnados, para que a gente possa cruzar com essas pessoas, que são as pessoas com quem nós temos que acertar as nossas contas, mas de uma forma que a gente ignore, justamente para que haja a possibilidade da reconciliação. No Livro dos Espíritos, uma das perguntas, a pergunta de número 393, que Kardec faz para os espíritos é a seguinte: como o homem pode ser responsável por atos e reparar faltas das quais não tem consciência? E a resposta é uma resposta longa, eu vou pegar alguns trechos. Então eles dizem assim, os espíritos: a cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir o bem do mal. Quando volta à vida espiritual, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Vê as faltas que cometeu e que são as causas do seu sofrimento e o que poderia impedi-lo de cometê-las. Quer dizer, aquilo que a gente fez de errado aqui, quando a gente volta para o mundo espiritual, a gente vai ver, poxa, se eu tivesse feito isso, não teria causado aquele problema. A gente passa a ter a consciência disso, né? Procura então uma nova existência em que poderia reparar aquela que acabou. Escolhe provas parecidas com as que passou ou as lutas que acredita serem úteis para o seu adiantamento. Quer dizer, ele não vai passar exatamente pela mesma falta, pelo mesmo erro. Não é a lei de Talião, né? Ele vai escolher coisas semelhantes ou outras formas de passar por aquele aprendizado e poder se regenerar, né? E pede aos espíritos superiores para ajudá-lo. E o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das faltas que cometeu. Quer dizer, o nosso anjo da guarda, que está sempre ao nosso lado, né, é exatamente uma das formas de nós termos a consciência daquilo que fizemos de errado ou que não devemos fazer, né? Inclusive eles dizem, quando a gente tem um mau pensamento, tem um pensamento de uma ação violenta e se priva de fazer isso, se retrai, é exatamente a lembrança do passado que faz com que a nossa consciência nos impeça de cometer aquele erro, aquela violência, né? E o Kardec nos diz que é sempre o nosso livre-arbítrio que começa a funcionar enquanto desencarnados, porque como nós vamos escolher as provas por quais vamos passar, né, nós é que vamos escolher. Os espíritos vão nos ajudar, mas a escolha é nossa. E depois que nós escolhemos, a gente vem para cá e esquece, né? E novamente é o nosso livre-arbítrio que vai nos refrear nas horas violentas ou agir de forma errada, né? Então é sempre o nosso livre-arbítrio que está trabalhando, né, com a inspiração que os espíritos, os bons espíritos podem nos dar, né? Na realidade, as nossas ações, o esquecimento é exatamente para que as nossas ações sejam feitas de uma forma espontânea. Se tivéssemos
a consciência do erro e a tarefa que assumimos, a gente de uma certa maneira estaria fazendo a coisa de uma forma forçada, só para cumprir aquela obrigação. Então o esquecimento vem para que a gente faça isso espontaneamente, voluntariamente, e não impelido por uma opção feita enquanto na espiritualidade, né? E quando a gente assume essa ideia, né, e enfrenta as provas, enfrenta as expiações a que nos propusemos, né, nós temos que procurar fazer isso de uma forma inteligente, de uma forma raciocinada. O estudo, especialmente o estudo da doutrina, que veio nos explicar todo esse processo que até então se desconhecia, o estudo disso tudo nos traz a confiança de que devemos agir dessa maneira, porque é a maneira correta, é a maneira que Deus nos prepara para podermos evoluir. Então nós estamos desenvolvendo o conhecimento, a lógica, o raciocínio, nós estamos desenvolvendo a nossa fé raciocinada. E quando entendemos isso tudo, todo esse processo, e as dores nos chegam, entendemos que elas nos chegam por opção nossa e por necessidade da nossa evolução. E aí, então, nós temos que agir de forma resignada, entendendo a situação, procurando trabalhar de uma forma inteligente, pacífica, né, amorosa, e aceitar essas dificuldades, mas aceitar não de uma forma, como eu diria, acomodada, não é um abandono da nossa vontade, é um enfrentamento, é um entendimento de uma forma inteligente, é a resignação. Ela é uma ação, na realidade, ela não é um ato de acomodação. Nós entendemos o porquê estamos passando por aquilo e resignadamente procuramos uma forma de nos corrigir e de nos melhorar. A resignação é exatamente isso, é uma ação refletida, baseada nas dificuldades, nas dores, porque eventualmente a gente vai passar porque escolheu. E nós estamos vivendo um momento, ou quase um ano, né, onde a resignação tem que ser muito empregada, né? Este ano aqui, com todas as dificuldades que tivemos, com essa pandemia, reclusos, tendo pouco contato com os nossos amigos, com as nossas famílias, a gente precisa entender, né? Se nós estamos aqui hoje vivendo esse momento é porque nós escolhemos, faz parte da nossa opção. Então, resignadamente, nós temos que entender isso e procurar agir de uma forma inteligente que nos leve a passar por essa dificuldade de uma forma fraterna, de uma forma amiga, vários modos que até então nunca se usou. O benefício da internet nos permite nos comunicar, nos ver, nos conversarmos, brincarmos, trocarmos ideia, estudarmos. Isso é um benefício que Deus nos trouxe para que nós pudéssemos resignadamente enfrentar essa situação, né? E, como sempre, o resultado disso tudo
né? Nos remete à humildade, a buscar novas formas até de fazer a caridade, de ajudar as pessoas, compartilhando o nosso conhecimento, compartilhando o nosso tempo, né? Procurando deixar um pouco de lado o nosso orgulho, o nosso egoísmo, porque senão nós vamos ficar reclusos e sozinhos. Então, a resignação exatamente vai nos fazer reagir amorosamente a isso e podermos tratar nossos irmãos com carinho, com atenção, com cuidado, com amor, né? O resumo disso tudo, como sempre, é o amor. E foi assim que Jesus se despediu dos seus discípulos na última refeição que fizeram juntos. Jesus passou um novo mandamento, de acordo com João, o Evangelho de João: amem-se uns aos outros como eu vos amei. E é o que nós precisamos fazer, especialmente para resignadamente continuarmos a enfrentar essas dificuldades. Que Deus nos abençoe.